Mais uma vez, eu trago a todos os amigos notícias do meu amigo General Lima, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Ele foi entrevistado pela TV Porto Velho, me mandou esse vídeo que eu vou passar para vocês. É uma entrevista bastante longa, mas muito interessante. Ele fala sobre toda a área de atuação da 17ª Brigada, que inclusive a área é maior do que, por exemplo, a França, e uma série de informações que, principalmente, o problema do Brasil é o tamanho do Brasil. Quem mora no Sul, no Sudeste, tem muito pouca informação, inclusive do Centro-Oeste, imagina da região Amazônia. Então, eu acho que com essa entrevista que o meu amigo General Lima deu, nós trazemos um pouco de cultura, de informação, e por que não dizer, de história do Brasil. Ele está lá, naquele canto da Amazônia, fazendo história. O pai dele chegou lá perto, o pai dele é militar também, mas não chegou a entrar em Rondônia, foi até o limite, Vilhena, se eu não me engano. A esposa, a Carla, tem parentes naquela região, então ele, apesar de que não conhecia, foi promovido a general. Ele estava servindo em Brasília como coronel e eu tive o privilégio de estar com ele no Clube do Exército, onde ele recebeu a espada de general, presente inclusive o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir então a bela entrevista que o Lima deu à TV de lá de Rondônia, a TV Porto Velho. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje com uma entrevista bastante especial, entrevistando o General Lima. Ele é comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, aqui no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, que fica em Porto Velho. Bem-vindo, General. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui, uma alegria estar presente aqui nesse cenário que traz imagem aqui do nosso estado e sabendo que esse programa não vai só para Rondônia, mas para todo o Brasil, né? Através dos canais universitários, e a oportunidade de falar um pouco do trabalho aqui da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Rondônia, no Acre, no sul do Amazonas, fazendo um trabalho pelo Brasil, pelo nosso Brasil. General, é sempre uma grande satisfação poder ter alguém aqui da 17ª Brigada, e o senhor é uma figura muito especial para todos nós. Nós somos parceiros nas atividades e acho muito interessante e importante a sua participação aqui em Sala de Opinião na TV Porto Velho. E lembrando que eu fui médico da 17ª Brigada na época do 3º GEFRON, né? Então é uma honra muito grande poder continuar sendo ainda uma pessoa bastante presente na vida da 17ª Brigada, no antigo 3º GEFRON. Mas eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador como que foi a sua vinda para o estado de Rondônia, o que realmente, como o senhor se preparou para comandar aqui a 17ª? Obrigado, doutor. Eu sou oriundo da arma de artilharia e estava em Brasília na época da promoção a oficial general, e realmente para mim foi uma surpresa muito feliz ter vindo para Porto Velho. Eu não conhecia Porto Velho, não conhecia Rondônia. A única ligação que eu tinha aqui com o estado foi que meu pai, ele fez um trabalho no Mato Grosso e meu pai foi até Vilhena. Meu pai, ele conta, ele é militar e trabalhou no mapeamento do Brasil, e ele fala para mim que mapeou até Vilhena, que ele não chegou a entrar em Rondônia, foi só até o portal, né? O portal da Amazônia, que é a nossa cidade de Vilhena. E também minha esposa tem família, que morou aqui em Pimenta Bueno. Então aproveito e mando um abraço para Pimenta Bueno, que o tio da minha esposa morou aqui durante alguns anos, ficou também médico, esteve aqui trabalhando e vivenciou aqui a experiência aqui no nosso estado. E com toda essa história eu acabei vindo para cá, muito feliz, muito satisfeito. Depois de passar por vários lugares do Brasil, eu morei em Goiás, morei no Rio de Janeiro, estive por 2 anos nos Estados Unidos, na comissão do Exército Brasileiro em Washington, e uma coincidência interessante é que lá eu também substituí o General Leal.
O general Leal era o chefe lá, ele passou para mim a função e depois aqui também em Rondônia. Segunda vez que eu substituo o general Leal. O general Leal hoje está em Brasília, né? Exatamente, está em Brasília. Foi uma presença também muito marcante aqui na história do estado de Rondônia e na vida da 17ª Brigada de Infantaria, né? Um homem muito ativo, um general muito ativo também e presente à sociedade, né? Exatamente. General, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a abrangência da 17ª Brigada, até onde compreende a sua atuação? Muita gente pensa que a 17ª Brigada ela só atua no estado de Rondônia. Verdadeiramente a nossa presença, pelo fato do comando da Brigada estar localizado em Porto Velho, nos aproxima bastante do estado de Rondônia. Mas a área de atuação da Brigada compreende Rondônia, Acre e o sul do Amazonas. Nós temos 12 municípios no sul do Amazonas. São aqueles municípios que são mais próximos da área de influência de Porto Velho, que todos nós sabemos. O Humaitá está muito perto de Porto Velho, Lábrea, ou os municípios que estão localizados mais próximos do Acre, lá na ponta Beto Cruzeiro do Sul, como Guajará. Quer dizer, Guajará não é Guajará-Mirim, é Guajará do Amazonas. E Pixuna são municípios que estão na nossa área de responsabilidade. É uma área muito grande, ela é maior do que a soma do território da França e da Alemanha, é uma comparação importante em termos de espaço. E a nossa área também é maior do que a soma de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É a área de responsabilidade da nossa brigada aqui nessa fronteira do Brasil. O senhor podia falar um pouquinho sobre a constituição da Brigada e a missão. Qual a missão, né? É uma missão, veio no decorrer dos anos, a importância da Brigada de Selva aqui no estado de Rondônia e sua missão, a importância da sua missão. A nossa brigada, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, ela é a brigada mais antiga do Comando Militar da Amazônia. Não é a brigada mais antiga da Amazônia. A brigada mais antiga da Amazônia é a brigada que fica em Marabá, mas aqui na região dos 4 estados, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, é a brigada mais antiga. Ela é oriunda do antigo comando de fronteira que se estabeleceu em Porto Velho. Nós temos mais de 50 anos, o senhor esteve presente na comemoração dos 50 anos da nossa brigada, foi no comando do general Leal e temos unidades espalhadas em Rondônia, no sul do Amazonas e no Acre. Aqui em Rondônia nós temos o comando da brigada aqui em Porto Velho, algumas unidades em Porto Velho, como a 17ª Base Logística, temos a 17ª Companhia de Infantaria de Selva em Porto Velho. Em Guajará-Mirim nós temos o 6º BIS, que é um batalhão de infantaria localizado ali, é o 6º Batalhão de Infantaria de Selva. No sul do Amazonas, nosso 54º Batalhão de Infantaria de Selva. E no Acre, 2 batalhões, um batalhão em Rio Branco, que é o 4º BIS, e um batalhão em Cruzeiro do Sul, que é o 61 BIS. Além das unidades da brigada, nós temos unidades vinculadas à nossa brigada, e especialmente os batalhões de engenharia de construção. Quem é de Rondônia e quem é do Acre sabe a importância dos nossos batalhões de engenharia de construção na história dos estados. Nós podemos dizer, doutor, que a história de Porto Velho, a história da Madeira Mamoré, a história de Rondônia, se confunde com a história do 5º BEC. Um exemplo, lá em Vilhena, nós temos uma praça chamada Praça 5º BEC. Em homenagem ao batalhão, nós temos um trator lá em cima no meio da praça, praça muito bonita. Nós temos cidades que têm bairros chamados Bairro 5º BEC, tudo em homenagem ao nosso batalhão que fez parte da construção desse estado. Mesma coisa no Acre. O 7º BEC no Acre foi responsável pela construção da 364. Então nós temos também na nossa área o 5º BEC, o 7º BEC e o nosso hospital aqui de Porto Velho. Essas aí são as unidades que nós temos aqui na região. E que teve um papel importantíssimo na transformação, não só na ocupação do espaço, do território, como também na transformação para o estado de Rondônia, né? E a participação de vocês, principalmente naquela região de fronteira, de abertura de tudo, né? Do resguardo da nossa fronteira, a abertura das estradas, foi muito grandiosa, né? Eu participei muitas vezes na época quando aqui cheguei, em 77, 78, no decorrer dessa BR, do papel do Exército Brasileiro, né, da importância na abertura e na conservação de nosso Estado, de nossas fronteiras, da abertura das nossas estradas, né, na construção disso que é hoje o Estado de Rondônia. Exatamente. O importante você ter colocado essa questão, porque a história de Rondônia ela é muito marcada pela presença dos militares, desde Marechal Rondon, depois de Paulo Nunes Leal, outro personagem importante, o Coronel Jorge Teixeira, né? Então todos esses militares estiveram presentes na história de Rondônia. E isso nos facilita muito o trabalho, doutor, porque aqui em Rondônia
pela história que o Exército já tem, pela percepção que a população, as autoridades, o próprio mundo acadêmico tem da presença do Exército, facilita o nosso trabalho. E a gente vai falar sobre isso durante a entrevista. General, nós sabemos da importância do Exército nas nossas fronteiras, da missão dos militares na nossa fronteira, combatendo muitas ações ilícitas na nossa fronteira. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas missões, que são essas missões, muitas vezes, nada fácil, né? Mas para preservar a nossa população, preservar nossas fronteiras, preservar o nosso país. O trabalho do Exército Brasileiro é o que está previsto na nossa Constituição, basicamente no artigo 142 e nas leis que regulam o trabalho do Exército na faixa de fronteira, nas missões de garantia da lei e da ordem, por exemplo. Então nós temos a missão de defender a pátria e especificamente aqui na área de fronteira, de defender a fronteira. E a faixa de fronteira, que é uma faixa de 150 quilômetros da linha de fronteira em direção ao interior do Brasil, é uma área que o Exército pode atuar no combate aos crimes transfronteiriços e os crimes ambientais. Isso é importante a população saber. Nós sempre tivemos um problema seríssimo, né, de atravessadoras com drogas, e o combate às drogas sempre foi uma bandeira bastante significativa do Exército Brasileiro nas nossas fronteiras, né, inclusive para preservar a nossa população. E esse é um trabalho que nunca foi abandonado pelo Exército, né? Não, nunca foi abandonado. E agora, principalmente, nessa fase que nós estamos vivendo, que tem a Operação Covid, que é um apoio do Exército muito importante no combate à pandemia. E na Operação Verde Brasil, que nós estamos combatendo os crimes ambientais, sem dúvida nenhuma, em vários momentos nós estamos encontrando também o crime do tráfico de drogas. Lembrando que os crimes eles nunca caminham separados. O criminoso que está envolvido no crime ambiental também pode ter a conexão com o tráfico de drogas. E nós estamos atuando nessa área Vamos também. Vamos com sala de opinião aqui com o General Lima. Ele é comandante da 10ª Brigada de Infantaria de Selva, aqui em Rondônia. General, nós estamos vivendo um momento crítico. Exatamente. Um momento muito difícil para toda a população brasileira, para o mundo, né? Então, uma pandemia que tornou-se algo assim grave para a humanidade, né? Um problema gravíssimo em que todos nós temos que enfrentar e de difícil combate. Mas as forças, né, de toda a população, dos governos mundiais, têm tentado de todas as formas diminuir o impacto dessa pandemia. O senhor, como um comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, aqui no estado de Rondônia, como é que o senhor avalia esse quadro e o que realmente o Exército Brasileiro, o que o senhor, principalmente, junto com as demais autoridades, tem feito para ajudar no combate a esse vírus? A nossa brigada ela está inserida dentro do contexto que foi estabelecido pelo presidente da República ao definir comandos conjuntos. O que são os comandos conjuntos? É quando a gente faz a junção do Exército, da Marinha e da Força Aérea para atuar em uma operação. Então nós temos comandos conjuntos em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil foram montados comandos conjuntos. O nosso comando conjunto em quadrante, o que nos dá as ordens, fica em Manaus, é o Comando Conjunto Amazônia, e estamos atuando sim no apoio à população brasileira no combate à pandemia, em diversas medidas. Aqui no estado de Rondônia, particularmente, no Acre, nós estamos atuando na distribuição de cestas básicas. O nosso 7º Batalhão de Engenharia de Construção no Acre distribuiu mais de 35 mil cestas básicas em convênio, em coordenação com o governo do estado do Acre. Aqui em Rondônia, nós realizamos a desinfecção de algumas áreas públicas, iniciamos pela desinfecção do aeroporto Jorge Teixeira, foi uma solicitação da Infraero, realizada pelo Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, uma operação belíssima. Foi a primeira desinfecção que realizamos aqui no estado, com a nossa base logística, com especialistas em defesa química, bacteriológica, nuclear, que são profissionais formados lá no Rio de Janeiro. Recebemos um apoio nessa desinfecção do Batalhão de Ações Ribeirinhas da Marinha, que veio de Manaus para cá, e depois fizemos o treinamento de outros profissionais para realizar a desinfecção. Então, como acontece na universidade, não basta a gente fazer, nós estamos também ensinando outros órgãos a realizar a desinfecção. Nós formamos 50 bombeiros do estado de Rondônia,
para fazer a desinfecção de áreas públicas. Fizemos a desinfecção da Central de Polícia na Avenida Jorge Teixeira e continuamos fazendo. Fizemos essa semana a desinfecção do Sensipan, faremos da Advocacia Geral da União e de outros órgãos que nos solicitam. Então esse é um trabalho muito importante que com certeza diminui a propagação do vírus. Além disso, nós realizamos mais de 500 doações de sangue e às vezes um trabalho anônimo que não é tão divulgado, mas os militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, aqui em Rondônia e no Acre, nós realizamos doação de sangue, mais de 500 doações, e agora vamos recomeçar essa campanha. E outra campanha que é fantástica e está dando muito resultado é o projeto Mapeia Rondônia. É um projeto do governo do estado de Rondônia, organizado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Dr. Fernando Máximo é o coordenador desse projeto, com apoio da Secretaria de Segurança, o Coronel Hélio Pachá, que é o nosso secretário de Segurança, e o Exército Brasileiro participa dessa campanha com muita alegria. Nós participamos da primeira fase, mandando mais de 50 militares da nossa brigada para 7 municípios do estado, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, são os que eu lembro agora. E nessa primeira fase foram distribuídos mais de 35 mil testes para fazer a testagem rápida do coronavírus. E agora estamos vivendo a segunda fase da campanha, nessa semana. Tudo isso coordenado pelo governo do estado. E além disso, nós fizemos a testagem rápida aqui em Porto Velho, que foi um sucesso. Participamos lá no Palácio Rio Madeira, aquela testagem com os carros, né, foi realizada, mais de 1000 testes em um único dia. Estivemos em Cacoal também, fazendo testagem rápida lá no centro esportivo da cidade de Cacoal, a semana passada. E o Exército Brasileiro está participando dessas missões. E também, já falei, do treinamento, né, da doação de sangue, a desinfecção e o cuidado com o nosso público, né? Dos assuntos interessantes, eu acho que é interessante abordar, porque, por exemplo, o Exército, o senhor é comandante de vários batalhões, quer dizer, a tropa é uma tropa imensa. Como é que o senhor consegue controlar essa tropa num quadro tão grave que nós estamos vivendo? Isso é importante. O comandante do Exército Brasileiro, Jean Leal Pujol, ele estabeleceu uma diretriz muito clara com relação à pandemia. Adotar medidas de proteção para o nosso pessoal, como é adotado também, são medidas adotadas em todas as organizações importantes do Brasil. E a segunda diretriz dele é manter a operacionalidade do Exército e apoiar o combate à pandemia. Então, no nosso público, nós tivemos o treinamento, palestras de esclarecimento, a utilização de máscara, o uso de álcool gel, a desinfecção das áreas. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande. E, graças a Deus, a incidência da Covid-19 na nossa tropa foi muito pequena. Foi muito pequena, realmente. Nós temos 5.500 homens na região, isso homens e mulheres, né, da ativa. Em termos de pessoas vinculadas ao Exército, que são nossos aposentados, chamamos de inativos, né, estão na reserva, as nossas pensionistas, chegamos a 18 mil pessoas. Até hoje, dessas 18 mil pessoas, nós não tivemos muitos casos, os casos que nós tivemos foram tratados. Tivemos, sim, alguns falecimentos de pessoas que tinham comorbidades, mas eu considero que, em termos estatísticos, nós estamos muito bem, professor. Em termos de prevenção, o que foi feito? Só os cuidados normais de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Foi também dado à tropa algum tipo de medicamento, alguma coisa nesse sentido? Não, em termos de medicamento, não. Nós demos medicamento àqueles que foram diagnosticados com o coronavírus, né? Aí foi aplicado o medicamento conforme os tratamentos que os médicos prescrevem. E nós reduzimos uma série de atividades sem comprometer nossa capacidade operacional e de combate. Então, realizamos atividades com maior distanciamento, as nossas instruções eram feitas em áreas abertas, com distância de segurança entre os nossos soldados. O soldado que apresentasse o sintoma, ele era automaticamente afastado da sua atividade de instrução. Conseguimos aplicar testes em muitas situações para verificar se havia ou não a presença do vírus. Então, essas medidas eu não digo nem isolamento social, porque nós não conseguimos ficar isolados. Somos uma atividade essencial. O Exército, a Marinha e a Força Aérea não param. Nós não podemos parar por causa da pandemia, senão as demais operações não iriam acontecer. Então, nós estabelecemos regras de distanciamento para dar mais segurança e, com certeza, foi um sucesso. Poucos casos, e os casos que apareceram foram tratados
estamos numa situação muito boa. O Serviço de Saúde do Exército funcionou normalmente, Normalmente. o Hospital de Guarnição funcionou normalmente. Normalmente. Não está tendo sobrecarga no hospital, né? Não, alguns casos mais graves, como o nosso hospital não possui UTI, casos mais graves nós fazemos a evacuação aeromédica para Manaus. Então hoje nós temos 2 companheiros nossos internados em Manaus, mas em plena recuperação. General, como que o senhor avalia este quadro em que nós estamos vivendo no Brasil com relação a essa pandemia? Qual é o nosso futuro? É uma pergunta difícil, professor, uma pergunta difícil. Eu acho que nós vamos ter que mudar alguns hábitos, reavaliar alguns procedimentos que nós temos, usar com o maior critério a tecnologia para transmitir o conhecimento, como é o caso das universidades, para transmitir o treinamento militar em algumas situações. Nós estamos adotando novas sistemáticas de telemedicina no próprio Exército, alguns exames que a pessoa, às vezes, precisava se deslocar a Porto Velho. Que foi primordial, isso, né? Muito Exatamente. importante. Né? Estamos fazendo a telemedicina e ampliando esses casos, até exames simples que antes eram feitos presencialmente, agora nós estamos tentando fazer de outra forma, mas o futuro ainda é incerto, nós precisamos aprender e observar os próximos meses, mas como em outros países do mundo, a abertura ela tem que ser progressiva e é necessária, voltar às atividades, né, aos poucos voltar à vida com uma certa normalidade, mas não esquecendo que o vírus continua sendo transmitido nas nossas cidades, né, isso é importante. Alguma área difícil de acesso para o Exército? Sim, nós temos um cuidado muito grande com as áreas indígenas. Então, se nós temos que atuar numa área indígena, os militares que vão atuar não podem ter nenhum tipo de sintoma. E é importante destacar isso. Realizamos, inclusive, testagem de soldados que foram atuar em terras indígenas aqui no estado de Rondônia e do Acre. Mas por que atuar em terra indígena? Porque o índio precisa do apoio. O índio é melhor que ele receba ali a cesta básica, o apoio do nosso batalhão de Humaitá, por exemplo, o batalhão de Guajará-Mirim, do que ele vá até uma cidade se expor ao contágio. Então é mais seguro que a gente faça uma seleção de quem vai levar o benefício, o apoio, o medicamento, porque a doença continua. Nós estamos com um índice, por exemplo, de malária muito alto aqui em Rondônia, e pouco se fala sobre isso. E a gripe está aí também, né, para confundir um pouco Exatamente. esse processo todo, né? É um momento difícil, mas a gente vai passar. Vai né? passar, vai passar. Voltamos com Sala de Opinião, aqui conversando com o General Lima. E um dos assuntos importantes que vem sendo comentado constantemente na imprensa internacional e na nacional é com relação à soberania da nossa Amazônia, né? Alguns acham que a Amazônia é do mundo, né? Só pertence ao mundo, em que o Brasil é um mero figurante desse processo, né? Mas nós estamos aí para defender a nossa Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Existe uma ideia que muitas vezes é levada aí pela imprensa internacional de que a Amazônia seria um patrimônio da humanidade, que o mundo deveria cuidar da Amazônia, mas como comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, eu digo que não, que a Amazônia ela pertence aos brasileiros. Nós temos sim condições, capacidade, estrutura, conhecimento, tecnologia e principalmente vontade de defender a Amazônia e cuidar da Amazônia. A Amazônia legal, ela é mais de 50% do território brasileiro. 52% do território brasileiro corresponde à Amazônia Legal. E é uma área muito grande. Nós que estamos aqui em Rondônia sabemos que os problemas do sul do estado são diferentes dos problemas da fronteira com a Bolívia. Os problemas em Guajará-Mirim são diferentes dos problemas do norte do estado, na fronteira com o Amazonas. Mas nós temos sim condições de defender a Amazônia. A Amazônia é nossa e dos países que fazem fronteira conosco. Né, do Peru, da Bolívia, que tem nas suas áreas também uma parte da nossa floresta. Nós temos condições sim de defender a Amazônia, de cuidar, nós temos exemplos de sucesso, nós temos exemplos na história de brasileiros que desbravaram, como fala o nosso hino de Rondônia, né, os destemidos pioneiros que entraram pelo meio da selva para levar as linhas telegráficas como Rondon, para levar o desenvolvimento e as estradas como o Coronel Weber, que trouxe o Quinto Beck para cá. Papel importantíssimo. Papel importantíssimo na história. E se nós já fizemos isso no passado, nós faremos agora e faremos no futuro. A Amazônia é dos brasileiros. O Quinto Beck teve um papel de uma relevância imensa, né, na história de Rondônia. E o Coronel Weber também deixou a sua marca em que não tem como poder esquecer o trabalho que ele desenvolveu no comando do Quinto Beck, né? Exatamente. E isso realmente é um legado imenso. E isso prova o que eu acabei de falar, né, professor? Prova que nós temos condições, sim, com brasileiros, de
de trabalhar na Amazônia, desenvolver a Amazônia, e o desenvolvimento sustentável, que é esse debate tão caloroso que existe entre ambientalistas, ruralistas e outras pessoas que às vezes não conhecem perfeitamente a Amazônia, é um debate importante, mas que tem uma solução. Nós temos exemplos aqui no estado de exploração sustentável de madeira. São empresas que fazem a exploração da madeira de maneira sustentável, seguindo regras rígidas, retiram a madeira de uma certa área da floresta, só as espécies autorizadas, na quantidade autorizada, e a floresta ela consegue fornecer a madeira sem causar o dano ambiental que nós vemos nos grandes desmatamentos. Isso aí é um exemplo, fora a questão da exploração legal do minério. Nós temos exemplo de um garimpo que foi autorizado numa área, inclusive de floresta, mas ele foi autorizado de maneira legal pelo nosso CPRM, todo documentado e feito de maneira sustentável. Como se fala muito aqui em Rondônia, a floresta em pé vale muito mais do que a madeira queimada. General, nós tivemos por muito tempo um processo de exploração dos nossos minérios de uma forma muito irregular e muitas vezes abusiva, né? Sim. O Exército sempre teve um papel importante também no combate desse comportamento, mas foi uma fase em que a Amazônia passou e Rondônia também sofreu. Hoje esse controle desses garimpos, né, a não ser esses garimpos legais que foram autorizados, né, como que procede a fiscalização disso? Particularmente na faixa de fronteira, que eu comentei no outro bloco do programa, é uma área de 150 quilômetros a partir da nossa fronteira. No caso de Rondônia é muito fácil, né? Do rio Madeira, Guaporé, Mamoré, a gente traça uma linha de 150 quilômetros. Nesse espaço nós temos sim a atuação do Exército no combate ao crime ambiental. Por quê? Porque o garimpo ele sempre é um crime envolvido, né, com a questão do meio ambiente, pela contaminação dos rios, pela degradação da floresta, pela derrubada da mata para a instalação do garimpo, quando o garimpo é numa área de mata. E particularmente aqui no Rio Madeira, nós atuamos com bastante intensidade no combate ao garimpo no ano passado, na Operação Verde Brasil. No ano passado, só na Operação Verde Brasil, houve apreensão de 20 balsas de garimpo. Só no Rio Madeira, em uma única operação. Então o Exército e a Marinha, particularmente, realiza o patrulhamento fluvial dos nossos rios, no combate aos garimpos fluviais e também o combate aos garimpos em área de floresta. No ano passado também atuamos na região de garimpo no sul do Amazonas, onde há uma área problemática, tinha garimpo de ouro e de cassiterita, e o Exército esteve lá destruindo, autuando e prendendo os responsáveis pelo garimpo ilegal. O senhor falou sobre a Operação Verde Brasil. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto interessante que muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento como procede essa Operação Verde Brasil. A Operação Verde Brasil ela começou o ano passado. Então, em 2019, nós tivemos a Operação Verde Brasil, sem ter numeração, Verde Brasil 1, Verde Brasil 2. Foi a Operação Verde Brasil. Ela começou no mês de agosto e foi até o mês de outubro. Só que no ano passado, o principal foco da Operação Verde Brasil era o combate às queimadas. Porque nós sabemos aqui em Rondônia que o período entre agosto até outubro, início de novembro, é o período principal das queimadas que corresponde ao que chamamos aqui na região do verão amazônico. Apesar do restante do Brasil ser o inverno, o que se chama de verão aqui é a ausência da chuva, é a estiagem, é o calor, é a época que está seco e que permite a queimada, principalmente a queimada ilegal. Então, no ano passado, a Operação Verde Brasil durou esses 2 meses, né, aproximadamente do dia 25 de agosto a 25 de outubro, para combater prioritariamente as queimadas. Esse ano mudou, está diferente esse ano. Esse ano a Operação Verde Brasil começou no dia 11 de maio, por um decreto presidencial, é uma operação de garantia da lei e da ordem, ela junta Exército, Marinha, Força Aérea, agências ambientais, polícias, bombeiros, agências de inteligência, são mais de 30 agências envolvidas. Eu posso citá-las. Nós temos a Polícia Militar Ambiental dos 3 estados, o Corpo de Bombeiros, o IBAMA, o ICMBio, o Sensipan, aqui de Porto Velho, a Agência Brasileira de Inteligência, a Força Nacional de Segurança Pública, a FUNAI, né, a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e principalmente, né, o Exército, a Marinha e a Força Aérea atuando. Professor, quando a gente junta todas essas capacidades com um planejamento, uma coordenação... O mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo,
Quando, por exemplo, a gente coloca a capacidade logística da Força Aérea Brasileira e o navio da Marinha atuando, por exemplo, no Rio Madeira, e coloca dentro do navio da Marinha um agente do IBAMA, agente da Polícia Militar Ambiental, e percorre o Rio Madeira inteirinho, fiscalizando, multando e combatendo garimpo, desmatamento, principalmente a pesca ilegal, os resultados são muito melhores. Esse ano, que a operação já está no seu segundo mês, os resultados são fantásticos. São fantásticos os resultados desse ano. Muito bons mesmo. O senhor acredita que esse ano, então, o número de queimadas nós vamos ter assim, como dizer, um momento de paz, porque aqui teve um período que nós não conseguimos nem respirar, né? O número de queimada era muito grande, o ar ficava pesado, né? E a destruição da floresta era muito grande. O objetivo é esse. O objetivo com a Operação Verde Brasil desse ano é combater o desmatamento numa primeira fase. O desmatamento é um crime ambiental grave. Muitas vezes o crime de desmatamento está envolvido com outros crimes. Crime de evasão fiscal, né? Quem corta madeira de maneira ilegal não paga o imposto correspondente, acaba fazendo uma lesão à Receita Federal. Quando a gente combate o desmatamento, a consequência final é uma redução das queimadas. O desmatamento é o combustível da queimada. Né? Os nossos piratas da floresta, como a gente costuma dizer, fazem o desmatamento nessa época da chuva, ou na época que nós estamos acabando agora. A madeira vai secar e ela será queimada mais à frente, durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, é a fase da queimada. Se o Exército, a Marinha, a Força Aérea, todos esses órgãos trabalharem bem nessa primeira fase, e a população também nos ajudar, nós teremos com certeza uma redução das queimadas esse ano.Tivemos ano passado uma redução muito boa, e esse ano nosso objetivo é esse. E nós precisamos, né, que não aconteça as queimadas esse ano, porque a nossa situação está grave com a pandemia, COVID, com a Covid, né? Exatamente. E logicamente que ataca os aparelhos respiratórios. Agora, com a queimada, se a queimada vier da forma que alguns anos vieram, só vai prejudicar mais ainda a nossa população, que já sofre tanto com isso. Mas a população sofre, mas pode ajudar. A população sofre, mas ela pode ajudar. E eu vou dizer qual é o caminho para a população ajudar. Nós temos um aplicativo de celular. Hoje em dia, para a juventude, para os estudantes da universidade, para os estudantes do ensino médio, para quem mora no interior do estado, para quem mora no Acre, existe um aplicativo muito fácil de encontrar no celular. É o Guardiões da Amazônia. Guardiões da Amazônia. Guardem esse nome, Guardiões da Amazônia. Basta o jovem, qualquer pessoa que quiser, baixar o aplicativo no seu celular e, utilizando o aplicativo, pode fazer a denúncia de queimadas, de desmatamento ou de garimpo. E é um aplicativo muito fácil de utilizar, ele é usado de forma anônima, a pessoa ela vai fazer sua denúncia, a denúncia vai ser analisada, vai ser estudada, vai ser comparada com as nossas imagens de satélite, e assim comprovada que aquela denúncia é válida, nós vamos atuar naquele local. Então eu conto com a ajuda da população. Então você que está nos assistindo aí, eu acho que seria muito importante você anotar e ajudar a você mesmo, a sua saúde, a saúde da população e a combater esses atos ilegais. Anote aí, em que vai estar aqui embaixo da tela, para que você realmente possa ligar e fazer a sua denúncia para realmente ajudar. Só vamos vencer se estivermos unidos, né? E além também dos Guardiões da Amazônia, nós temos um Disque Denúncia. É um telefone de atendimento automático, as pessoas ligam, é uma gravação que vai ser recebida, a pessoa pode fazer denúncia de maneira anônima, basta explicar o que ela está vendo, o local, em que região do estado, em que condições, a data, e através de uma gravação ela vai fazer a denúncia sem ser identificada. Tem o número? O número nós vamos disponibilizar também. Estamos com saldo de opinião. Né? E nós estamos falando aqui sobre a Operação Verde Brasil. Importante, o papel importantíssimo, né, do Exército Brasileiro nessa Operação Verde Brasil. E os resultados, general? Nós estamos no segundo mês da operação. Né? A operação começou no dia 11 de maio. Então, com esses períodos de 6 semanas que nós temos até agora, nós já tivemos quase um total de quase 50 milhões de reais em multas aplicadas nos 3 estados, né, que eu estou falando, Rondônia, Acre e Sul do Amazonas. Além dessas multas, foram 17 mil metros cúbicos de madeira apreendida. E importante, a madeira apreendida ela é destinada para um fim social. Parte dessa madeira foi destinada aos nossos batalhões de engenharia de construção para realizar obras em proveito do Estado. Parte da madeira foi para o DR,
para recuperar pontes de madeira nos nossos ramais aqui do estado, nas nossas estradas de terra, nos locais de difícil acesso. E parte da madeira foi destinada a outras instituições, como por exemplo o Hospital do Amor. O hospital está recebendo madeira que foi apreendida dessas madeireiras ilegais. Tivemos atuação em 4 grandes polos madeireiros aqui de Rondônia, onde as madeireiras foram todas fiscalizadas. A madeira que foi identificada como ilegal foi apreendida. Foi em Candeias do Jamari, Cujubim, Buritis e a Ponta do Abunã, em 2 cidades, em Nova Califórnia e Extrema. Então nós atuamos bastante aqui, foram mais de 37 municípios atingidos, 12 municípios em Rondônia, 12 municípios no Amazonas e 13 no Acre. Então somando tudo isso, em relação ao ano passado, nós já estamos com resultados muito bons. O que nós esperamos é que no final de tudo, quando chegar lá no mês de agosto, setembro, outubro, com a contribuição da população de Rondônia, com a participação de todas as agências, a gente melhore isso. Nós tivemos a apreensão de pesca ilegal, mais de 1 tonelada de pesca ilegal, uma apreensão de 66 animais silvestres mortos no Acre, um crime ambiental absurdo, araras, tucanos, jacarés que foram apreendidos no Rio Juruá pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro. E então, aquela uma região difícil ali, né? Uma região muito difícil, mas que a atuação lá tem sido muito eficiente. A região lá apresenta áreas de desmatamento menores do que a nossa área de Rondônia, mas todas as áreas já foram visitadas pelo Exército e pelos fiscais do Instituto de Meio Ambiente do Acre. Eu esqueci de falar também no outro bloco que a SEDAM tem um papel fundamental aqui no estado. A SEDAM ela realiza, né, a nossa Secretaria do Meio Ambiente de Rondônia, com seus agentes, ela vai conosco nos locais para realizar a autuação das áreas desmatadas. Essa operação tem um prazo para ser cumprido ou na realidade ela foi implantada, está funcionando e vai continuar como uma meta? Essa operação desse ano nós chamamos de Operação Verde Brasil 2. A do ano passado foi Operação Verde Brasil, esse ano Operação Verde Brasil 2. Ela iniciou com um decreto presidencial de 30 dias, de 11 de maio a 10 de junho, foi prorrogada agora de 11 de junho a 10 de julho, e nós imaginamos que ela tenha prorrogações mensais para chegar na época das queimadas, ainda com a atuação das Forças Armadas. A Operação Verde Brasil 2, foi concebida dentro do conceito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é presidido pelo General Mourão, nosso vice-presidente. Ele, inclusive, esteve aqui. Ele esteve aqui 2 vezes. Ele já visitou 2 vezes. A 17ª, não é? Exatamente. Ele veio numa primeira visita ao nosso governador para estabelecer os parâmetros da operação e numa segunda visita já para visitar a operação em andamento, depois que a operação completou 30 dias, um mês de operação. General, nós estamos aí com o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Como que funciona esse conselho? Qual a importância desse conselho? E ele está subordinado a quem? Eu acho que é o vice-presidente? Sim, o vice-presidente ele preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Ele foi criado por um decreto do presidente da República, dando ao Conselho a missão da coordenação das ações na área da Amazônia. Então, lá em Brasília, o nosso vice-presidente, que é um profundo conhecedor da Amazônia, ele foi comandante de uma brigada aqui na Amazônia. É da nossa região, não é? Exatamente. Ele conhece muito a nossa floresta, os nossos problemas. Ele realiza a coordenação entre os ministérios. Por exemplo, nós temos aqui no nosso estado uma obra importantíssima que vai finalmente fazer a ligação verdadeira, né, a ligação por estrada entre Rondônia e Acre, que é a nossa ponte na Ponta do Abunã, sobre o Rio Madeira. Essa ponte é uma obra do governo federal coordenada pelo ministério do ministro Tarcísio. Mas o nosso vice-presidente, através do conselho, estabelece outras coordenações relativas a todos esses projetos, de todos os ministérios. Já tem, a inauguração dessa ponte já tem um prazo? Porque falta tão pouquinho, né? Sim, falta tão pouco. A previsão do nosso governo é ainda esse ano inaugurá-la. Isso para o Exército e para a população, o desenvolvimento da nossa região é fantástico. Fantástico, fantástico, com certeza. Então, o Conselho tem essa concepção, de coordenar atividades de vários ministérios em proveito da Amazônia. A própria Operação Verde Brasil 2 é uma consequência disso, porque na Operação Verde Brasil 2 nós temos o Ministério da Defesa envolvido, com Exército, Marinha e Força Aérea, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a PRF e outros ministérios envolvidos. O Ministério do Meio Ambiente. Esse Conselho Nacional da Amazônia, na realidade, eu gostaria que o senhor repetisse, quais são os órgãos que estão envolvidos nisso? Todos os ministérios estão envolvidos. Todos. Ministério da Agricultura,
né? O Ministério da Infraestrutura, nas obras que são feitas na Amazônia. Nós temos aí o projeto futuro, né, finalmente de asfaltar a nossa 319 de Porto Velho até Manaus. Até Manaus. É. E parece que isso já é algo já quase que já traçado que vai acontecer. Vai acontecer, com certeza vai acontecer. Dentro dos prazos normais de licenciamento ambiental, de estabelecimento de projetos factíveis, com bastante qualidade, com instalações de postos de controle ambiental na estrada, numa concepção moderna do DENIT. O nosso DENIT já esteve aqui na região com o General Santos Filho, fazendo visita às nossas estradas. Então, todas essas ações estão dentro do contexto do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E os governadores participam. O vice-presidente da República visitou todos os governadores aqui da região, conversando com eles e buscando as informações de cada estado. General, nós vivemos assim uma expectativa muito grande durante muitos anos, né? Sonhando com a Porto Velho-Manaus, né? Nós já tivemos momentos assim gloriosos, né? Da estrada funcionar, de poder ir a Manaus, voltar a Porto Velho, do transporte sendo efetivo, né? Os caminhões fazendo transporte normal, os passageiros também. E é um sonho grande. O senhor acredita que quanto tempo mais precisamos esperar para que esse grande sonho possa ser realizado? Essa pergunta é difícil responder. Eu sei que o nosso Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, né, está trabalhando intensamente nisso. Já tem a previsão de alguns trechos iniciarem, mas o prazo para terminar é difícil responder. Nós temos que lembrar que na Amazônia, o trabalho de construção de estradas ele é sempre muito condicionado às condições climáticas. Somente se pode trabalhar no que nós chamamos de verão amazônico, que é a época da estiagem. A época da cheia, a época das chuvas, é muito difícil o trabalho de construção de estradas. Esse é o período agora ideal. Exatamente, esse é o período ideal. Mas nós não temos previsão de início de atividades este ano. Nós estamos na fase ainda de conclusão dos projetos e de apresentação aí dos licenciamentos necessários para a obra acontecer. Tudo dentro de um compasso adequado, né? Dentro desse processo de fiscalização, de abordagem do Exército, de todos os organismos que estão realmente nesse processo de fiscalização, o senhor acha que a nossa floresta, o que vocês conseguiram? O que é essa grande missão que foi coordenada, né? O Brasil Verde Brasil, ele conseguiu fazer com que pudesse dar um basta nessa devastação da Amazônia? O importante nessa pergunta é ter um dado científico para responder. Difícil, né? Não, mas nós temos um dado importante. O ano passado, nós pegamos no mês de outubro do ano passado, que foi a segunda fase, o segundo mês da operação, e comparamos o resultado das queimadas de outubro do ano passado com os últimos 20 anos. Então, pegando o mês de outubro dos 20 anos anteriores, o ano passado, o mês de outubro do ano passado foi o mês que, comparado com os 20 anteriores, que menos queimou na Amazônia. Principalmente na nossa área aqui, que é uma área que tem muita queimada. Então, isso é um dado. O outro dado é deste ano. Só o fato das Forças Armadas estarem atuando no combate ao desmatamento, já há uma redução do desmatamento, mas ela é ainda pouco perceptível, porque já houve algum desmatamento. Então, algum desmatamento houve. A partir do momento, no dia 11 de maio, quando começamos a atuar, a própria presença das Forças Armadas, o fato de estarmos fiscalizando, trabalhando junto com esses órgãos, levando o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI nos locais mais difíceis, proporcionando apoio logístico, transporte, apoio de aeronave, apoio do navio, isso tudo diminuiu bastante o desmatamento nesse período, mas só será perceptível essa redução quando forem analisar as imagens de satélite no mês seguinte. Então, a presença do Estado é que é importante. Isso que eu gosto de deixar claro para a população. A presença do Estado é importante. A população contribuindo com as denúncias é importante. Os estudos feitos pelas universidades são importantes. São importantes. Com certeza, nós temos pesquisadores aqui em Rondônia, no Acre, no Brasil inteiro, que podem contribuir com conhecimento científico, com algumas observações, com análises que vão trazer e agregar mais conhecimento ao nosso trabalho. Vamos torcer, então, para que o presidente Bolsonaro renove o decreto, né, o Verde Brasil. É importante, muito importante que ele renove. E é uma expectativa de todos nós, né, nesse sentido, de todos. Com certeza. Né? A expectativa nossa é que
a Operação Verde Brasil 2 continue nos meses subsequentes, provavelmente até a época das queimadas, e nesse combate a gente consiga melhorar cada vez mais. General, nós estamos chegando ao final de nosso bate-papo aqui em Sala de Opinião. Eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande poder receber o senhor aqui neste programa, e é um espaço aberto, tá? Se sinta bastante à vontade. Quando tiver novidades no seu comando, colocando as suas atividades aqui para que podemos esclarecer a população, será sempre uma grande honra, um grande prazer. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. E eu vou repetir, a Amazônia é dos brasileiros. É nossa. A Amazônia é nossa. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.